Boa noite para todo mundo. Hoje é dia 10 de maio de 2023 e vamos para o resumão do dia. Hoje, quarta-feira, já no meio da semana. Vamos lá, pessoal. Bolsas na Ásia fecham no negativo aí, refletindo a negatividade das bolsas dos Estados Unidos de ontem, né? Ontem, que eu comentei com vocês que os investidores estavam aí na expectativa do dado de inflação dos Estados Unidos que ia sair hoje e saiu, já eu comento. E além disso também, pessoal, os investidores aí na expectativa da reunião do presidente Biden com o Congresso, na expectativa aí de resolver e aprovar um novo teto da dívida dos Estados Unidos, um teto maior. Pois bem, a reunião não deu em nada, por enquanto. Na verdade, assim, ó, o Congresso, eu comentei com vocês isso ontem, o Congresso americano, ele quer uma moeda de troca com o presidente Biden. Ele falou assim, olha, a gente até aprova, porém, a gente, em contrapartida, quer que vocês cortem gastos, tá? Só que o governo Biden, ele tem inclusive um perfil muito parecido com o atual governo brasileiro do Lula, é um perfil de governo que gasta mais. Então ele não está disposto a ceder e cortar gastos no seu governo. Porém, essa é a moeda de troca aí que o Congresso está propondo. E, enfim, não chegaram num consenso ontem, tá? Então segue a preocupação, sim, de um possível default dos Estados Unidos. Eu até postei, pessoal, no meu Instagram, nos stories, uma reportagem do Valor, falando aí que o CDS, que é o risco, é uma forma, de medir o risco aí dos Estados Unidos, ele aumentou demais, inclusive, por conta disso, até que esse imbróglio seja resolvido, tá? Bom, essa negatividade, então, das bolsas lá americanas, por conta desses dois fatores que eu expliquei pra vocês, reflete nas bolsas da Ásia, que fecham aí no negativo, ok? Falando agora de commodities, minério de ferro, pessoal, hoje de manhã estava dentro da estabilidade, tá? O mesmo valor de ontem, inclusive, porém ao longo do dia ele negativou, isso impactou inclusive nas ações da Vale que ficaram no negativo no dia de hoje, tá? Petróleo, pessoal, deu uma oscilada ao longo do dia, hoje de manhã ele estava dentro da estabilidade, ao longo do dia ele acabou caindo, tá? Ficando também no negativo. Vale lembrar, pessoal, que tanto no dia de ontem quanto no dia de hoje saíram dados de estoque de petróleo nos Estados Unidos e os estoques subiram. Então raciocina comigo, se os estoques sobem, as pessoas não estão consumindo, o petróleo não está sendo demandado, então o preço do barril cai. Então, o barril do petróleo caiu hoje também, mas nada demais, assim, nada muito expressivo, mas no negativo também, ok? Bom, vamos agora lá para as bolsas da Europa. As bolsas da Europa, pessoal, fecharam hoje no negativo, algumas levemente negativas, tá? Não foi nada muito catastrófico, não. Hoje por lá saíram dados de CPI na Alemanha, que é a inflação, o consumidor da Alemanha, e veio em linha, tá? Com o que era esperado, um pouco menor do que o último dado. A inflação da Alemanha está aí por volta de 7%, se eu não me engano, alguma coisa muito próxima disto. Mas assim, pessoal, estabilizou, só que estabilizou num patamar alto a inflação lá na Alemanha. Isso implica que o trabalho do Banco Central Europeu não está terminado. Isso fomenta aí uma possível alta de juros na próxima reunião de política monetária. Isso acaba contaminando as bolsas por lá, que fecharam no negativo, mas reforço, levemente negativas, ok? Bom, vamos agora para as bolsas lá dos Estados Unidos. Por lá, pessoal, as bolsas fecharam sem direção única. Eu especifico aqui em relação à Nasdaq, que fechou no positivo, ao Dow Jones, que fechou levemente negativo, e o S&P aí, que é uma composição dos dois, que fechou praticamente no 0 a 0, ok? Mas vamos entender por quê. Hoje, eu venho falando com vocês ao longo da semana, que hoje era o drive da semana, porque saía a inflação americana, né? Os investidores estavam curiosos aí para saber se a inflação americana está numa decrescente, permitindo com que o Banco Central americano corte os juros por lá o mais rápido possível e a economia por lá volte a crescer, ou se a inflação por lá ainda não está controlada. O que acontece, pessoal? A inflação nos Estados Unidos veio em linha com o que era esperado, 5,5%. Era 5,6 o último dado, veio um pouquinho abaixo do último dado, veio 5,5, mas era exatamente o valor esperado aí pelo mercado, tá? Vale lembrar, pessoal, que o que acontece? Quando você pega esse indicador, certo? E você abre ele nos segmentos, a grande preocupação dos investidores, pessoal, era em relação à inflação de serviços. Por quê? A inflação de produtos, de bens, né, produtos, indústria, manufatura, não só lá nos Estados Unidos como no mundo, ela tem mostrado que ela está numa decrescente. O que está pegando, não só lá como no mundo inteiro, é a inflação de serviços, porque essa não cai. Né? Porque, na verdade, assim, pensem comigo, enquanto você tem muito emprego, você tem uma taxa de desemprego baixa, você tem uma média salarial e ganho médio por hora trabalhado alto, ou seja, as pessoas estão ganhando bem, ganhando mais, elas estão consumindo, isso acaba
e elas consomem bastante serviços. Isso faz com que a inflação desses serviços fique alta. Então, enfim, a expectativa dos investidores em relação ao indicador de hoje era, bom, eu espero, estamos ansiosos para que a inflação desses serviços, especificamente, ela caia. Ela mostra aí finalmente uma decrescente, não é possível. E quando você pega o CPI, por mais que ele tenha vindo em linha com o que era esperado, na hora que você abre o dado, você vê que a inflação de serviços caiu, tá? Neste instante, e foi por este motivo, inclusive, que eu vendi dólar hoje, na hora que a gente analisou esse dado, neste instante, o mercado entende com bons olhos esse dado. Então, dólar no mundo fraco, isso fez com que o dólar aqui no Brasil também ficasse fraco, já já a gente fala sobre isso, dólar no mundo fraco. E aí vamos às duas leituras do indicador, tá, pessoal? Existe uma expectativa, então, que na próxima reunião de política monetária dos Estados Unidos não se suba juros por lá, ok? Porque, afinal de contas, a inflação veio em linha, um pouco abaixo do último dado, a inflação de serviços mostrou aí que está enfraquecendo, ok? Porém, também não foi um dado super positivo a ponto de fazer com que os investidores acreditem que vai haver um corte de juros. Então, não. As pessoas acreditam que vai haver uma manutenção de juros. Não vai subir, nem vai descer. O fato de não subir fez com que a bolsa da Nasdaq, que é uma bolsa de tecnologia, subisse, comemorasse. Só que o fato de não cair fez com que a bolsa do Dow Jones, que são empresas, são indústrias principalmente, realizassem um pouco, mas levemente negativas, e por isso que a gente teve aí bolsas mistas nos Estados Unidos, ok? Bom, vamos vir agora aqui para o Brasil. Bom, aqui no Brasil, pessoal, saiu hoje de manhã dados de produção industrial e veio bem melhor não vai, mas veio melhor do que o que era esperado e melhor que o dado anterior. Mas eu li várias análises aí, de um modo geral, os analistas acreditam que foi só um suspiro, tá? Porque os últimos dados vieram ruins, não significa que a economia brasileira está numa crescente, tal, não necessariamente, tá bom? E isso, de certa forma, não fez preço no mercado. A nossa bolsa aqui hoje, o nosso dólar ficou negativo, seguindo a tendência mundial, tá ok? E a nossa bolsa, ela oscilou bastante. Na verdade, as bolsas hoje, elas tiveram bastante volatilidade, tanto a dos Estados Unidos quanto aqui. Uma hora estava no positivo, uma hora estava no negativo. Não sabia se comemorava porque os juros não ia subir ou se ficava triste porque também não vai cair lá nos Estados Unidos. Ok? Então teve bastante volatilidade aí, o nosso índice também, uma hora ele estava positivo, uma hora ele estava negativo, mas ele acabou fechando aí, pessoal, levemente positivo, bem dentro da estabilidade, nada demais, tá? Então, de certa forma, o CPI, como ele veio conforme o esperado, já estava, de certa forma, no preço, tá? Para muitas bolsas. Então, algumas fecharam aí levemente positivas, outras levemente negativas. O dólar que acabou refletindo muito mais aí esse dado, tá bom? Então, a gente teve a bolsa aqui nos Estados Unidos, aqui nos Estados Unidos, a bolsa aqui no Brasil levemente positiva, bem dentro do 0 a 0, tá bom? E o nosso dólar no negativo, seguindo a tendência do mundo, certo? Bom, em se tratando de Brasil, hoje a gente não teve nenhuma notícia muito expressiva aqui que pudesse ou potencializar o movimento mundial relativamente negativo ou fortalecer e descolar a gente pra gente ficar mais um dia aí no positivo. Não teve. Realmente o drive do dia hoje estava muito mais relacionado à inflação americana, certo? Espero que tenham entendido, espero que tenham aproveitado as movimentações do dia de hoje, espero que tenham gostado. Se gostaram, deem um joinha pra eu ficar sabendo e até amanhã. Beijo!